Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 7 até ao 10. Estamos na sequência desta parte final desta carta do ensino de Paulo acerca da liberdade, da verdadeira liberdade que nós temos em Jesus. Essa é uma das palavras que predomina, ou é uma das ideias que predomina nesta carta, é ser livre, é liberdade. Alguém tentou resumir, e eu creio que fez muito bem, resumir esta carta numa frase e disse: não ganhamos o favor de Deus por meio do legalismo, pois o acesso ao Evangelho é livre e libertador. Muita gente procura ter liberdade, conquistar liberdade, com uma atitude de insubmissão, de achar que não precisa obedecer a ninguém, nem depender de ninguém. Mas nós precisamos de Deus, precisamos depender dEle, do favor dEle, da graça dEle. Nós precisamos desse tipo de liberdade. É a única verdadeira. É aquela que Deus dá. Um irmão colocou um título num comentário que ele fez, o irmão Warren Wiersbe, um comentário que ele fez, a carta aos Gálatas, e ele disse: ele diz assim, ser livre. É uma série em que tem vários Cs, ou seja, ser livre, ser alegre, do verbo ser no imperativo. Ser livre, já que Jesus conquistou a tua liberdade. E no título ele coloca assim: troca o legalismo pela verdadeira espiritualidade. O que é realmente ser espiritual. E é sobre isso que nós temos estado a meditar nas últimas semanas, quando lemos Gálatas, é sobre o Espírito Santo, o que é essa verdadeira espiritualidade. E começamos então a leitura no versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis. Uma recomendação que não aparece só nesta carta, aparece em outras partes do Novo Testamento, mas eu gostaria que nós víssemos as vezes também que aparece no Antigo Testamento e o contexto em que aparece. Através do profeta Jeremias, o Senhor disse: não vos enganeis a vós mesmos. Sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de facto não se retirarão, porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros. E havia alguns profetas que diziam: não, eles não vêm, os babilônios não vêm, os caldeus não vêm. Isso é o profeta aí que está a dizer, mas não vem. Aqui há paz e vai haver paz e prosperidade. Mas diz o Senhor, ainda que eles não venham e que ficassem livres deles, cada um se levantaria na sua tenda, aqueles que aparentemente estavam mortos, e queimaria esta cidade. Porque se eu decidir que é para queimar esta cidade, ela vai ser queimada. Nem que sejam pessoas desfalecidas e quase mortas. Não vos enganeis, diz o Senhor. Não se enganem. Não vos enganeis a vós mesmos. Obadias, logo no início da visão de Obadias, aparece também uma palavra de juízo a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Afinal eu sou tão forte. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, sou eu que te deito abaixo. De lá eu te derribarei, diz o Senhor.
Mesmo que faças uma torre, que vais para cima do monte, que sejas capaz de voar como a águia e quereres voar acima das nuvens. Se eu te quiser deitar ao chão, eu deito ao chão. Não se enganem. Sabem porque é que se enganam? Diz o Senhor. É o orgulho, é a soberba do vosso coração. É a vaidade, é achar que podem tudo. Mas no Novo Testamento, além de Gálatas, aparece em Coríntios esta ideia, na primeira carta aos Coríntios, ninguém se engana a si mesmo, versículo 18, capítulo 3, 1 Coríntios 3. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Mais à frente, no capítulo 6, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está a falar para pessoas que foram mudadas, transformadas. Pessoas dele, libertas por Jesus, mas a essas pessoas ele também diz, Deus por meio do apóstolo, não vos enganeis. Até os crentes precisam ouvir isto. Não se enganem. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu conheço a Bíblia desde criança. A minha avó, a minha mãe, ensinava-me a Bíblia. Eu ouvia a Bíblia. Mas tu enganas-te a ti mesmo se pensas que basta ouvir. O Senhor diz que é preciso praticar. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Alguém que não tem domínio próprio, alguém que não controla as palavras, alguém que não se controla quando está irado, zangado, quando está invejoso e cobiçoso, alguém que não tem domínio próprio, alguém que não se refreia a si mesmo, os seus desejos, os seus sentimentos, está a se enganar a si mesmo. Mais uma vez, então, aparece esta expressão aqui em Gálatas: não vos enganeis. Não vos enganeis. Se há tantas advertências assim nas Escrituras, é porque existe uma tendência que o ser humano tem de se enganar a si mesmo. Nós temos essa tendência de nos enganarmos a nós mesmos. Com coisas que nós pensamos, com coisas que nós achamos, com coisas que nós ouvimos de pessoas. E acabamos por acreditar em mentiras, e ao acreditar numa mentira, ou fazer da mentira um conselho, nós estamos-nos a enganar a nós mesmos. E não conhecemos assim, ou não estamos a praticar a verdade, a verdadeira sabedoria. De Deus não se zomba. Semear para a carne é uma forma de zombaria, de escárnio. É gozar com Deus. Ele criou-nos, Ele sustenta-nos, Ele instrui-nos, Ele ensina-nos o que é bom, o que é a Sua palavra, Ele ensina-nos qual é a Sua vontade, o que é melhor. Por isso Ele espera que nós semeemos para o Espírito. Esta é a linguagem destes versículos e é este o contexto desta carne, especialmente do final do capítulo 5. Andar no Espírito, que nós andemos nele, que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus, que nós vivamos no Espírito e que demos fruto. O fruto dele, o fruto do Espírito. Deus tem essa expectativa. Já que Ele nos criou, nós somos dele, se estamos vivos, se trabalhamos, se podemos respirar, Ele espera que nós o louvemos com o nosso fôlego, com as nossas palavras. E isso significa, então, sermos
usados, governados, dirigidos pelo Espírito dele. Fazer coisas que o Espírito realmente nos ensina a fazer. Isso é semear para o Espírito. E já vamos ver alguns exemplos. Mas quando nós semeamos para a carne, quando nós fazemos apenas aquilo que nos apetece, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos que para nós é bom, ou aquilo que nós acreditamos ser o melhor porque alguém que nós gostamos muito, e se calhar gostamos mais do que gostamos de Deus, do que o Senhor, do que do seu Espírito, e nós fazemos isso, nós estamos a semear para a carne. Quando isso contraria aquilo que o Espírito testifica e diz e ensina. O cristão só tem 2 campos para semear. Só existem 2 campos. O da sua própria carne ou o do Espírito. E há uma lei que é clara nas Escrituras, uma lei divina. Nós colhemos o que semeamos. Isso vale na agricultura, mas também vale na vida espiritual. Semear para a carne é satisfazer-se, é ter prazer nas coisas da carne, deleite. Semear para a carne é ceder aos desejos da carne, é mimá-la, é mimar a carne, em vez de a crucificar, como nós lemos em Romanos capítulo 8, mortificar. Nós temos que a matar. E ela é dura de matar. Nenhum de nós quer morrer. E é realmente só quando este corpo deixar de existir é que a carne verdadeiramente está morta. Até lá nós temos que ir crucificando, negando a carne. Temos que negar a nós mesmos os nossos desejos. Nós temos que dizer não àquilo que Deus diz não e que a nossa carne diz sim e muito alto. Ela grita sim. O velho ditado é verdadeiro. E é mais ou menos assim este ditado. Semeia um pensamento, colhe uma ação. Semeia uma ação, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. É progressivo. É um pensamento. É um desejo, mas isso vai progredindo. E nós vamos sendo formados por aquilo que nós pensamos. E esta é uma linguagem exatamente como Deus ensina, porque em 2 Coríntios 11 diz que o fim será conforme as obras, aquilo que a pessoa vai fazendo, é o hábito, é a conduta. O fim de cada um será conforme as suas obras. Esta é a palavra de Deus, é a garantia de Deus. Não é a nossa salvação, não são as nossas obras que nos salvam, mas as nossas obras, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, a nossa conduta diz se somos ou não salvos. Da escravidão do pecado, da escravidão da carne, dos nossos desejos. A santidade é uma colheita. As sementes são sobretudo pensamentos e ações. Começa com um pensamento. E é assim que vamos semeando. Se os pensamentos são para Deus, são para o Espírito, ou são só para satisfazer os desejos da carne. As coisas que o mundo oferece, coisas que não têm nada a ver com Deus, com o Senhor Jesus. Estar num lugar como este não é uma coisa da carne. Numa hora como esta, com chuva lá fora, ter que apanhar frio, apanhar chuva, para sair de casa, estar num lugar como este, que também não está assim tão aquecido. É chato. A carne não gosta. Estar aqui sentado 1 hora, 2 horas. Nós sabemos que temos que sacrificar, crucificar a carne para decidir estar num lugar como este. Onde sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que é que se faz numa igreja. Uma igreja séria. Uma igreja que é igreja. Uma igreja que é igreja fala com Deus e ouve Deus. E fala sobre Deus. As sementes são sobretudo pensamentos e ações.
Nós temos que pensar que queremos estar aqui e temos que realmente nos dirigir para estar aqui. E assim nós estamos aqui e começamos depois a vir todas as semanas. E torna-se um hábito. E nós queremos estar com Deus todos os dias e ler a Bíblia todos os dias. Isso torna-se um hábito. E isso vai formando o nosso caráter, vai moldando o nosso ser. E nós vamos então andando e caminhando até ser dia perfeito, até estarmos na glória, estarmos com o Senhor. E aí colhemos o nosso destino. Aí o nosso fim será conforme as nossas obras. Nós praticamos aquilo que Deus ordenou que praticássemos. E se somos crentes, uma das ordens de Deus é: não deixem de se congregar. Estejam com outros crentes, reunidos, congreguem. Perseverem na oração, perseverem no ensino dos apóstolos. Perseverem no partir do pão para lembrar do Evangelho. Perseverem na comunhão. Partilhem aquilo que estão a viver uns com os outros. Sejam lutas, sejam alegrias e bênçãos, tristezas, mas partilhem, vivam, tenham em comum a vida. Porque são meu povo, são meus filhos, e é isso que eu quero. Há quem considere esta linguagem aqui de Gálatas 6, são muitos irmãos realmente que têm caminhado nessa tradição histórica da suficiência das Escrituras, e irmãos que realmente nós temos aprendido a respeitar. E esses irmãos, nos seus escritos, nas suas palestras, nas suas aulas, eles têm identificado aqui nestes versículos, o versículo 6, quando fala dessas coisas boas, de partilhar com quem tem instruído, e nesta ideia de semear, têm considerado o dinheiro ou bens materiais como a semente. Onde é que nós colocamos as nossas sementes? Onde é que estamos a semear e a forma como estamos a semear? Então associam muito ao uso do dinheiro, das riquezas, dos bens materiais. Muitas aplicações têm sido feitas por irmãos na igreja ao longo dos séculos, isto não é só do nosso século. Nem todas as pessoas veem este versículo com essa aplicação, e nós já vamos ver realmente qual é, muito provavelmente, a aplicação mais segura de se fazer. Mas eu gostaria de partilhar alguns pensamentos que são transversais a muitos ensinos de vários professores das Escrituras, de vários mestres, e que têm então considerado que esta linguagem aqui de semear e de ceifar está muito relacionado com aquele que ensina a palavra de Deus, o mestre da palavra, o discipulador, o conselheiro, o pastor, o irmão com o dom do ensino, que reparte os tesouros espirituais com algumas pessoas que precisam dessas riquezas, desses tesouros, que querem mais conhecimento bíblico. Então, esses que são ensinados estão a ser instruídos por Deus, e não apenas nesta passagem, sabemos que isso é bíblico, e já vamos ver algumas referências. Esses que são ensinados pelo Senhor através dos seus servos devem repartir os seus tesouros materiais. Receberam tesouros espirituais, devem repartir com os seus professores, seus cuidadores, seus discipuladores, tesouros materiais. Paulo usou uma abordagem semelhante quando ele explicou porque é que as igrejas gentias, os estrangeiros, deviam dar uma oferta aos crentes judeus. Em Romanos capítulo 15, ao encorajar os estrangeiros, os gentios, que não eram judeus, a participar dessas despesas, ele diz: os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Por isso devem também servi-los com bens materiais. São participantes de bens espirituais, recebem bens espirituais, então devem participar com bens materiais. Hoje é com dinheiro, euros, algum tipo de riqueza. Devemos lembrar o que fazemos com as coisas materiais. Porque aquilo que nós fazemos com as coisas materiais, com o nosso dinheiro, é uma evidência do quanto nós valorizamos as coisas espirituais. Não é preciso ter um registro. Ajuda a fazer um registro para não esquecer o que é que nós fazemos com o dinheiro. E ao olhar para o registro, ao ver as percentagens
que nós investimos e no que nós investimos, dá para mensurar, dá para saber o quanto nós valorizamos as coisas espirituais. O Senhor Jesus disse, e Ele foi bem claro, onde estiver ou onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde tu investes dinheiro, riqueza, percebe que lá vai estar o teu coração. A tua afeição, o teu amor vai para lá. Tu vais amar essas coisas. O dinheiro semeado para a carne trará uma colheita de corrupção, porque a carne ela está corrompida. A carne ela é pecaminosa. E nós vemos os resultados, o fruto da carne, as ações, as obras da carne, no capítulo 5, versículos 19 até ao 21. E quando nós semeamos nas coisas da carne, e que aí está descrito algumas dessas coisas, e podemos recordar algumas delas, prostituição ou imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, invejas, bebedices, glutonarias. Quando se investe dinheiro nessas coisas, esse dinheiro vai embora. Nunca mais é recuperado. É dinheiro perdido. Agora, o dinheiro que é semeado no Espírito, ou para o Espírito, para as coisas espirituais, e um exemplo é partilhar o dinheiro, as bênçãos materiais com aqueles que ensinam a palavra, com aqueles que partilham as bênçãos espirituais, aqueles que falam e que transmitem riqueza espiritual. Esse dinheiro produzirá vida para que essas pessoas continuem a falar daquilo que é verdadeiramente espiritual e que é verdadeiramente rico. E nessa colheita haverá sementes que podem ser plantadas novamente para outra colheita e assim por diante até ao nosso destino final, até à eternidade. Porque é isso que Jesus tem feito ao longo destes séculos e essas pessoas têm recebido sustento. Os obreiros, missionários têm sido sustentados, têm falado a palavra do Senhor, o Evangelho que produz vida, vida espiritual, por sua vez há outros a nascer espiritualmente porque ouvem o Evangelho e começam a falar, começam a ensinar, começam a aconselhar, começam a discipular e assim vida vai sendo gerada, a vida espiritual pelo Senhor, por meio dos seus servos que pregam fielmente a sua palavra. Tudo o que nós fazemos é um investimento ou na carne ou no espírito. Nós colheremos o que tivermos semeado. E colheremos na proporção em que tivermos semeado. Uma passagem paralela a esta linguagem é 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se a tua sementeira for generosa, a colheita será abundante. Se não for, nesta vida, se tu não vires o fruto nesta vida, não fiques preocupado, porque é espiritual. Nem tudo o que é espiritual dá para ver. Há muita coisa espiritual que se vê na prática, mas há muita coisa que, e o mais importante, realmente nós não vemos. Mas se é para o Espírito que estamos a semear, se é com fé que estamos a semear e nós não vemos a fé, nós não vemos o Espírito, mas se é com fé, é para o Espírito, certamente haverá colheita. E certamente será abundante se semearmos de forma abundante. Se não for nesta vida e se nós não virmos aqui, porque não há nenhuma promessa, nenhuma garantia de que vamos ver o fruto nesta vida, fruto espiritual, até porque nós não temos obrigação de ver, nós não temos esse direito de ver, mas se Deus nos quiser mostrar, certamente o veremos e nos mostrará na vida futura, que é a vida verdadeira, que é a vida eterna, e isto é promessa de Deus. Vai dar fruto. Se semeamos para o Espírito, vai dar fruto. Porque Deus garante esse fruto.
Versículo 8: o que semeia para a sua própria carne, colherá da carne corrupção. Um dos professores, um dos mestres da Bíblia que se destacou no século passado foi John Stott, um britânico. E ele disse acerca deste assunto de semear na carne, ele disse o seguinte: cada vez que nós permitimos que a nossa mente guarde um rancor, que alimente uma mágoa, que se entretenha com uma fantasia impura, que chafurde na autopiedade, nós estamos a semear para a carne. Cada vez que nós nos demoramos em más companhias, cuja influência insidiosa sabemos que não podemos resistir, cada vez que nos deitamos na cama quando deveríamos estar de pé ou a orar, cada vez que vemos pornografia, cada vez que pisamos o risco que põe à prova o nosso domínio próprio, o nosso autocontrolo, nós estamos a semear e a semear e a semear para a carne. Alguns exemplos de alguém que está a semear para a carne e pode esperar porque vai colher corrupção, destruição. É isto que tem feito com o tempo, com o talento que tem, com os tesouros que tem. É isso que tem feito. Vai colher corrupção. Alguns cristãos semeiam para a carne todos os dias e depois perguntam-se por que não colhem santidade, vitória e bênção. Quem disse isto foi Tony Merida, um pregador, a comentar esta passagem. Uma pergunta pouco inteligente ou nada inteligente. Semeia para a carne e quer colher santidade? Quer colher bênção? Quer colher vitória? Quer ser edificado? Quer ser fortalecido? Não faz sentido. Alguns exemplos de semear para a carne. Mais alguns exemplos. Quando um casal de namorados, ou seja, pessoas que não são casadas, é apanhado pela sensualidade do momento e se envolve em atividade sexual, estão a semear para a carne. Quando alguém se envolve em intimidade sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge, não é marido, não é esposa, está a semear para a carne. Não pode esperar santidade, não pode esperar colher bênção nem vida, mas vai colher destruição, corrupção. Muita amargura e tristeza. Quando um homem tem um sonho de assumir o controle de uma organização, seja ela eclesiástica, seja ela empresarial, e decide fazer esquemas trapaceiros para chegar ao topo, usa mentira, usa falsidade, esquemas, está a semear destruição. Não só para os outros, mas também para si mesmo, para a sua própria alma. Quando uma mulher despreza secretamente outra mulher na igreja, sem nunca procurar reconciliação, está a semear para a carne, prejudicando a sua própria alma e a comunhão da igreja. O exemplo aqui deste irmão foi sobre mulher, mas pode ser um homem, pode ser um jovem. Quando alguém evita outra pessoa no contexto da igreja, não quer conversar, não quer estar perto, está a semear para a carne. Não quer sentar e conversar, não quer usar da sabedoria que Deus dá, que coloca disponível a sua palavra para se resolverem conflitos. Alguém que não quer sentar para conversar, não quer reconciliação, está a semear para a carne. Quando um casal permite que a amargura e o ressentimento se acumulem no casamento, sem nunca tentarem resolver as suas diferenças e se perdoarem mutuamente, estão a semear para a carne, prejudicando-se a si próprios e a prejudicar toda a família, os filhos, as pessoas próximas. Quando alguém se entrega à amargura e ao ressentimento, não perdoa, não fala, está a semear para a carne. A santidade é uma colheita. Se a colhermos
ou não viermos a colher depende quase inteiramente do que nós semeamos. Então, escolhe muito bem o campo onde vais semear. Procura ser sábio. À luz daquilo que estamos a aprender com a palavra de Deus, semeia pensamentos, semeia ações no Espírito, para o Espírito. Os livros que tu lês, as pessoas com quem andas e com quem conversas, que tu ouves, as coisas que fazes para te divertires, os pensamentos que tu possuis, são atos de sementeira. Isso é semear. Pensamentos, conversas, momentos de lazer. Estamos a semear quando fazemos essas coisas. São coisas da carne para a carne ou do espírito para o espírito. Se semeares no espírito, colherás a recompensa de uma vida controlada por Ele. Porque foi para isso que Ele veio. Para convencer, para dominar, para controlar, para ser Senhor. Se semeares para Ele, Ele vai te controlar. Ele vai te dominar. Ainda que sejas tentado a ficar triste, tentado a ficar irritado pecaminosamente, tentado a odiar, se o Espírito te dominar, tu vais dar fruto, alegria, paz, amor. E não nos cansemos, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Alguém que tem o Espírito de Deus é alguém que não se cansa de fazer o bem, embora seja tentado pela carne a se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Agora, por trás desta promessa que vamos ceifar, vamos colher, existe um grande perigo. É o perigo de nós nos cansarmos, de nós desfalecermos na obra do Senhor e desanimarmos e pararmos de ser ministros, de ser servos, trabalhadores, parar de fazer o que tem que ser feito. Há um perigo aqui. E que eu creio que todos que estão na igreja há bastante tempo, e na mesma igreja há muito tempo, no mesmo país, na mesma cidade, já sofreu esta tentação de ficar desanimado, cansado, desfalecido. Às vezes o desfalecimento, o desânimo espiritual é causado pela falta de devoção, de piedade, de amor pelo Senhor. Há muita gente que vive a igreja e que pratica a religiosidade por hábito, por cultura. Tem fé, mas falta amor, falta devoção, falta paixão, falta compromisso com o Senhor, intimidade com o Senhor. É interessante contrastar duas igrejas que elas foram elogiadas por causa do trabalho, da ação, do labor, da fadiga, da perseverança e da paciência em servir a Deus. As duas igrejas são Tessalónica, isso é elogiado logo no início da primeira carta, e a igreja de Éfeso, não na carta aos Efésios, mas em Apocalipse, na carta que Jesus disse para João enviar para o anjo que estava em Éfeso. A igreja em Éfeso tinha deixado o seu primeiro amor, aquela devoção, aquela piedade, fazer de Deus o primeiro, as coisas de Deus as mais importantes. E aquela igreja em Éfeso tinha arrefecido. Estava desviada desse propósito de fazer de Deus o primeiro. E com a carta que nós lemos, que Paulo escreveu a Tessalónica, dá para perceber o que é que se esperava para que essa prioridade se mantivesse e que se mantenha e que se recupere. Essa carta que era conhecida pela operosidade da fé, ou seja, porque eram trabalhadores, via-se que queriam, via-se que amavam.
são elogiados então por essa abnegação, essa entrega. Negaste a si mesmo e sacrificaste por Deus, pelo seu reino e pelos outros. É a abnegação do amor, a firmeza da esperança, de ser paciente, de ser perseverante. E isto é possível estando em Cristo, lembrando de Cristo, andando no Espírito. A obra da fé, a abnegação do amor, a firmeza da esperança. Não apenas trabalho, não apenas uma rotina religiosa, mas uma motivação baseada na fé, mas especialmente no amor, que traz esperança. Eu sei em quem confio, eu sei em quem espero. Mas é fácil nós trabalharmos para o Senhor, estarmos regularmente a fazer coisas como para o Senhor, para a igreja, para o reino, e ficarmos desmotivados. Isso é fácil acontecer. Isso aconteceu no passado, aconteceu na história de Israel e no fim do Antigo Testamento, no profeta Malaquias. Nós lemos estas expressões. Os sacerdotes de Israel, eles estavam a servir a Deus, mas eles murmuravam e diziam: que canseira, que canseira. Outra vez o mesmo sacrifício, os mesmos animais, ou o mesmo cheiro. Que cansativo, que canseira. Estou cansado. O mesmo culto, as mesmas músicas, as mesmas pessoas, o mesmo horário, o mesmo lugar. Que canseira, que cansativo. Por vezes nós desfalecemos porque fazemos as coisas pelas coisas em si, pelo hábito, não pelo Senhor. Deixamos de pensar no Senhor. Deixamos de ser devotos. Deixamos de fazer do Senhor o primeiro e o mais importante da nossa vida. E por isso também deixamos de orar. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. E alguém que crê em Deus e que deixa de orar vai desfalecer. A oração é entendida por quem vive com o Senhor, é como e tem sido comparada à respiração física. A oração é para a vida espiritual o que a respiração é para a vida física. Se nós deixarmos de respirar, nós vamos desmaiar, vamos desfalecer. E se deixarmos de orar e de ter esse tempo com Deus e de expressar a nossa fé, a nossa confiança, nós vamos desanimar, nós vamos desfalecer. Nós não vemos Deus como alguém presente que responde às orações, que ouve as nossas confissões, que atende às nossas súplicas, que nos abençoa com as coisas mais simples da vida até as mais complexas e extraordinárias. É possível desfalecer porque falta alimento, falta alimentação, falta nutrientes. Há pessoas que não estão a alimentar-se da palavra de Deus, não estão atentas à pregação, não leem a Bíblia com atenção e por isso desfalecem, por isso desanimam, porque alguém que não come, ao fim de algum tempo vai desfalecer, não vai ter força para continuar a servir, a trabalhar. É preciso alimento espiritual. Se nós tentarmos continuar a trabalhar, a agir, a fazer sem descansar, sem o descanso adequado, nós também vamos desfalecer. Nós precisamos descansar para poder continuar a trabalhar, a servir, a ministrar. Por isso é importante esperar no Senhor. Descansar no Senhor. Na ação do seu Espírito, porque Ele diz através de Isaías: não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele não se cansa nem se fatiga.
Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam-se e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, os que descansam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que se sentam e se deitam e se entregam aos braços do Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque descansam no Senhor, esperam no Senhor, na sua força, no seu poder, na sua sabedoria, entregam-se ao Senhor. E esses não desfalecem. E esses podem continuar a fazer o bem e obedecer este mandamento: façamos o bem a todos. Façam o bem. É assim que nós deixamos a nossa luz brilhar e é assim que nós glorificamos o nosso Pai que está nos céus. Foi isso que o nosso Mestre, o nosso Supremo Pastor ensinou. Quando fazemos boas obras, quando fazemos o bem, a luz, a nossa luz, a luz de Cristo que está em nós, ela brilha, fica evidente, ela é mostrada ao mundo. Não é apenas com palavras que nós testemunhamos aos perdidos, também nós testemunhamos com as nossas boas obras. De facto, as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes para com as pessoas preparam o caminho para o nosso testemunho verbal. As nossas ações, as nossas atitudes ajudam-nos a sermos ouvidos, dão-nos o direito de sermos ouvidos. Quando nós praticamos aquilo que dizemos acreditar e dizemos que é bom e que é certo, quando nós praticamos essas coisas, nós ganhamos autoridade para falar. Nós ganhamos espaço no coração, na atenção das pessoas, porque praticamos aquilo que dizemos acreditar e que anunciamos e pregamos. Não se trata de questionar também: será que esta pessoa merece as minhas boas obras? Porque praticar o bem e fazer o bem, às vezes a carne e a nossa mente calculista fica-se a perguntar: mas será que esta pessoa vai usar bem as riquezas que eu vou confiar, o dinheiro que eu lhe vou dar? Será que esta pessoa é digna? Ela merece que eu reparta com ela aquilo que Deus me deu? Afinal, Ele confiou-me a mim. Será que eu devo agora fazer bem e gastar tempo, o meu tempo com esta pessoa? Será que ela vai fazer um bom uso do tempo, do meu tempo, dos meus conselhos, do dinheiro que eu lhe dei? Há pessoas que se perguntam assim e precisamos todos nós nos perguntar: mas será que nós merecemos o que Deus fez por nós em Cristo? Será que algum aqui que tem ouvido o verdadeiro Evangelho se acha merecedor do amor de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus? Há aqui alguém que acha que merece estar vivo, que merece ser abençoado? Porque se alguém acha, está enganado. Não vos enganeis. Ninguém merece. Ninguém merece a bênção que tem, a saúde que tem, a capacidade que tem para trabalhar e ganhar dinheiro e juntar dinheiro. Ninguém merece. Nenhum de nós merece o que Deus fez por nós em Cristo. A nossa salvação, o nosso perdão, sermos igreja e atrairmos a atenção uns dos outros, a afeição uns dos outros. Não devemos ser como o intérprete da lei que tentou argumentar com Jesus, quando Jesus estava a ensinar acerca do amor ao próximo, e ele perguntou: mas afinal, quem é o meu próximo? Uma forma de tentar dizer: pois, mas eu não sei a quem é que eu devo fazer bem. Quem é que realmente é o meu próximo, a quem eu devo amar? O que Jesus deixou claro é que a questão não é quem é o meu próximo, mas de quem é que eu posso ser próximo, de quem é que eu me posso aproximar. O ministério da compaixão pode nos deixar cansados. E ser igreja pode deixar algumas marcas de desgaste. Lutar pelo Evangelho pode nos deixar exaustos. Todo cristão
pode ficar desanimado em fazer boas obras, fazer o que é certo, fazer o bem. É por isso que Paulo diz: continuem. Continuem a semear. Continuem a amar os outros. Continuem a resistir às contendas com os outros. Continuem a rejeitar os falsos mestres. Continuem a levar as cargas uns dos outros. Continuem a pregar o Evangelho. Continuem a fazer o bem. E vejam Deus a trabalhar. Vejam o que Deus faz através de vocês, a serem igreja, a serem povo de Deus. Há uma colheita lá fora. Nós colhemos o que semeamos, mesmo que demore anos até vermos os frutos daquilo que nós estamos a semear. Um dos missionários mais famosos foi William Carey. Ele semeou e não via nada. Mas ao fim de 7 anos no campo missionário, 8 anos, ele pôde ver o primeiro convertido, o primeiro discípulo, o primeiro salvo. Vale a pena. Vale a pena semear. Paulo entendeu isso e por isso ele escreveu: semeiem. Façamos o bem a todos. Continuemos nós a semear, pois o Senhor, Ele é rico e Ele quer nos abençoar. Esta é a vida no Espírito, estas foram as virtudes encarnadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele restaurou a nossa relação com Deus, Ele continua a restaurar as nossas almas, Ele carregou o nosso maior fardo, o peso esmagador do pecado, Ele guardou a lei de Deus, Ele obedeceu perfeitamente a Deus no nosso lugar e depois Ele morreu por nós, substituindo-nos, removendo a pena do pecado, o castigo do pecado que estava sobre nós, de modo que agora já não há condenação para aqueles que têm fé em Jesus, que estão em Cristo, que descansam nele. Jesus é o derradeiro dador generoso, é o maior doador. Ele enriqueceu-nos através da sua pobreza. Ele fez-se pobre por nós, para nos enriquecer. Ele deu-se a si mesmo. Jesus semeou constantemente para o Espírito, viveu uma vida de perfeita justiça e colheu a glória eterna. Jesus foi um profeta poderoso em palavras e ações que andou por todo o lado, por toda a parte a fazer o bem. Ele fazia o bem a todos, os que se aproximassem dele. E ele aproximava-se de muitos para lhes fazer o bem. Jesus dá-nos o exemplo e o seu Espírito para nós sermos capazes de também fazer o bem. Nós podemos fazer alguma coisa boa e podemos fazer o bem porque nós temos o Espírito do Senhor. Nós somos do Senhor, Ele está em nós e Ele dá-nos o seu exemplo e o seu Espírito, a sua palavra, a sua riqueza, a sua sabedoria para nós também fazermos o bem. E a passagem termina com esta expressão, principalmente aos da família da fé. Certamente os crentes nos dias de Paulo, eles tinham mais necessidades do que os incrédulos, a maioria dos incrédulos, porque muitos dos crentes daquela época sofreram muito por causa da sua fé. Em Hebreus, no capítulo 10, antes de lembrarmos de Mateus 5, na verdade, se puderem abrir, se quiserem anotar, Hebreus capítulo 10, versículo 32, tem uma descrição do que aconteceu quando as pessoas creram. O autor aos Hebreus está a lembrar àqueles irmãos, lembram-se de quando creram? Depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E dá alguns exemplos, pessoas foram presas, pessoas que foram expoliadas, os seus bens foram-lhes tirados, porque tinham fé, elas acreditavam possuir um tesouro superior e durável. Se alguém entende quem é Jesus, sabe que tem um tesouro muito maior do que aquele aqui da terra. O cristão cuida da sua própria família, cuida dos seus antes de cuidar da família dos outros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não cuida da sua casa, da sua família e dos seus irmãos na fé, se não dá prioridade a esses, não está a mostrar que é crente, que entendeu quem é Jesus, não entendeu o Evangelho, não entendeu a verdade que liberta, faz apenas para relatórios, faz para ser visto pelos outros, para receber elogios de estranhos. Não está certo. Não fazeis bem se pensais assim. Agora, o que é que nos tem impedido de fazer o bem? O que é que nos tem impedido de restaurar gentilmente o irmão faltoso? Porque isto é fazer bem. O capítulo começa com essa expressão de amar o suficiente para perceber que alguém faltou, alguém falhou, alguém cometeu um erro e ir lá falar com essa pessoa, mostrar-lhe o erro, fazer-lhe o bem. Olha, meu irmão, minha irmã, isso aqui está errado. Eu estou a fazer o bem assim. Quando eu mostro a alguém que errou, o que é que nos impede de restaurar, corrigir gentilmente o irmão faltoso? O que é que nos impede de semear no Espírito, para o Espírito nessas circunstâncias? A resposta é, muitas vezes, é a falta de santidade. A pessoa sente-se indigna. A pessoa sabe que pecou, a pessoa sabe que errou, a pessoa sabe que ainda há pouco ofendeu alguém, ofendeu Deus. Isso impede a verdadeira comunhão e ministério na vida dos outros. A pessoa fica inibida. A falta de santidade, a falta de compromisso com a santificação inibe o fazer o bem, de poder mostrar a um irmão que ele errou. O que é que nos impede de levar as cargas uns dos outros? É o orgulho, é a nossa soberba, é a nossa arrogância. E ele vem de semear para a carne. Começamos a fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós preferimos, aquilo que mais prazer nos dá, a carne fica forte e aí nós ficamos mais focados e preocupados conosco mesmos. Começamos a crescer na nossa percepção do valor que nós temos. O que é que nos impede de sermos generosos com os outros? É a ganância, é semear para a carne, é querer mais para nós, é acumular e ter uma conta com mais dígitos. Por que é que nós não fazemos o bem à família da fé? Aos outros irmãos, porque nós estamos ocupados demais conosco mesmos. A falta da santidade, a falta da humildade, a falta da generosidade mostram que estamos a semear para a carne. E assim estamos a causar danos à família da fé. Nós não estamos a fazer o bem aos nossos irmãos, aos domésticos da fé, aqueles que são nossos. Partilhamos com outros cristãos para que todos possamos partilhar com o mundo necessitado. Nós ensinamos-nos uns aos outros, aconselhamos-nos mutuamente para que possamos lá fora expressar essa sabedoria, brilhar com a nossa luz, que é a luz de Jesus, na verdade, Ele que nos dá a sua riqueza, Ele que nos chama para fazer o bem. O cristão, na família da fé, é um receptor para que se possa tornar um transmissor. Gostei desta frase. O cristão, na família da fé, é um receptor para que se possa transformar num transmissor, alguém que vai transmitir a riqueza de Deus. Quando nós andamos em amor uns com os outros, transbordamos amor para todos. E por isso podemos orar como Paulo orou com a igreja a quem ele percebeu amor, ele percebeu trabalho. Ele disse que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. É só Deus que pode fazer isso, em nós e por nós. Fazer-nos aumentar o amor. Crescer no amor. Uns para com os outros aqui, para que possa ser visível lá fora, para com todos. Aqueles que ainda não estão aqui, não são dos nossos, não são domésticos na fé. Não conhecemos bem a história pelo nome, mas aqui com Cristo, com a sua sabedoria, com as suas riquezas, nós podemos crescer, fortalecer, animar,
para que esse amor transborde para os outros. É assim que Deus quer. É assim que deve ser. Se ficarmos abatidos, ansiosos com temor, Senhor, dá-nos graça para lembrar que Tu és Deus, só Tu, não nós.